Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Música e Músicos de Ponta Grossa. Eu sou a Ana. E eu sou o Fábio. Neste podcast, contaremos a história das tradicionais bandas de música de Ponta Grossa, trazendo convidados que nos ajudarão a contar esta história. O tema do nosso episódio de hoje é a história das bandas de música de Ponta Grossa, os arquivos musicais e a pesquisa. E para conversar sobre esse assunto, convidamos o pesquisador e músico Douglas Passoni, que estuda história da música local através do resgate de composições de pontagrossenses do século XIX e XX. Música e Músicos de Ponta Grossa, podcast sobre a história e a tradição da música de Ponta Grossa, com Fábio Maurício Osmo Maia. Seja muito bem-vindo, Douglas. Ficamos muito felizes em tê-lo conosco para conversar hoje sobre a história local da música e a pesquisa nos arquivos locais. É um prazer, Douglas, tê-lo conosco nesse momento desse podcast, né? Seja muito bem-vindo. O Douglas é graduado em licenciatura em música pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, e pós-graduado em metodologia de ensino da música pela Facel. É professor, pianista e pesquisador. Então, para começar nossa conversa, eu te pergunto, Douglas, o que fez você pesquisar a música local? Olá, Fábio. Olá, Ana. Obrigado, primeiramente, pelo convite de estar aqui. Me sinto honrado em contribuir um pouco com essa pesquisa e com esse registro tão importante para a história da música em Ponta Grossa. O que me fez pesquisar sobre a música local é que, desde minha infância, eu estudei piano com minha tia-avó. E ela, além de ser pianista, era também compositora. E a partir daí, com a minha curiosidade, desde sempre, passei a pesquisar em acervos públicos e acervos particulares outros compositores que integravam esse rol de grandes músicos, tanto da minha cidade natal, que é Palmeira, aqui pertinho de Ponta Grossa, como as outras cidades do redor, né? De Ponta Grossa, de São Mateus do Sul, Castro e, enfim, outras cidades. Então, eu acredito que esse gosto, essa curiosidade me levou a hoje ser o pesquisador que muito me traz aqui também, né? É interessante, né, Douglas? A gente vê que você tem desenvolvido um bom trabalho no setor de pesquisa, e a pesquisa, né, em história, seja ela em história local, seja ela especificamente na história da música local, ela é de uma importância muito grande para a preservação da memória, né, para que a gente construa a nossa memória e também a própria identidade local, né? Então, o produzir uma história, e daí uma história da música da nossa cidade, vai fortalecendo essa identidade cultural da cidade, né? Fortalece muito a identidade cultural da cidade e proporciona, como eu disse, a preservação, né? A preservação desses, até podemos chamar de bens patrimoniais, né? Que temos na nossa música local. Então, nós preservamos esses bens culturais, né? E que fazem parte do nosso patrimônio. Com certeza, Fábio. E o meu papel diante desses patrimônios, né, desses acervos patrimoniais, é realmente trazer a público isso, trazer ao público esses documentos, essas informações e contar essa história a partir dessas fontes que eu encontro durante as minhas pesquisas. Porque uma coisa é você saber que Ponta Grossa teve uma grande produção musical ali no final do século XIX, início do século XX, e outra é conhecer os documentos que comprovam todas essas produções, e é o que nós, ao longo desse tempo, temos descoberto. Muitos documentos que trazem informações preciosíssimas, né? Por exemplo, um documento que eu considero muito importante são os programas de concerto, que retratam a realidade daquela época, né? E no decorrer dos anos você vai percebendo o desenvolvimento do repertório, por exemplo, da própria orquestra sinfônica, que começou lá na década de 50 com um tipo de repertório, e a partir das décadas seguintes o repertório passou a ser mais elaborado, e tudo isso é uma narrativa que nós, pesquisadores, conseguimos, então,
trazer a comunidade, trazer a população, porque nem todos têm acesso, né? Então, o meu papel e o meu objetivo quando eu pesquiso é compartilhar todas essas informações. Exatamente. Né? Sabe, Douglas e Ana, a gente pensando nos músicos que temos na cidade, né, ou que tivemos, aqueles mesmo que já faleceram, né, que deixaram um legado muito grande, nem sempre estão registrados na história da música local. Né? Nem todos eles são conhecidos. Né? Então, são alguns poucos que ficaram os registros, né? Por exemplo, o Jacó Osmo ficou registro da ação dele, como do Manuel Cirilo Ferreira, nos 5 Histórias Convergentes, escrito pelo Epaminondas Osmo. Então foi um registro que permaneceu. Porém, há um grande número de músicos e de músicos realmente importantes para a história cultural da cidade, para a história da música da cidade, e que não tem esses registros anotados. Então a pesquisa ela é necessária, né? Ela é fundamental para que se construa essa história. Né? Como eu dizia para o Douglas, eu gostaria muito de produzir um dicionário da música dos Campos Gerais, né? Fazer, agrupar nesse dicionário as biografias desses personagens. Então nós podemos citar aí, por exemplo, Emílio Voigt, que foi um pianista, né, da Orquestra Sinfônica, foi também maestro, né? João Ramalho, que regeu a Orquestra Sinfônica aqui em Ponta Grossa, que era músico aqui, um dos fundadores da Banda do 13, né, um dos primeiros músicos da Banda do 13. João Guerre, que foi um dos pioneiros da Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa também. E tantos outros músicos que passaram pela cidade, que deixaram suas marcas, seu registro. Por exemplo, tinha um músico que era conhecido pela alcunha de Gordo Seco, né? Que ele era músico de uma banda popular, né? Que tocava música popular, e não há registros da história dele. A história dele é belíssima, né? No campo da música. Ele profissionalmente era dentista, se não me falha a memória, mas ele produziu muito no campo musical e não está registrado, né? Quer dizer, se conhece até pela alcunha, pelo apelido, e o próprio nome do personagem acabou não sendo registrado, né? Passou batido. Então, sabe, Douglas, eu acho muito importante essa vontade que você tem de pesquisar, né? Porque isso vai fazendo com que a gente vá construindo, né, um acervo de fontes, né? E podendo, então, a partir dessas fontes, produzir uma história local da música, né? Como é a ideia do dicionário, etc. Né? A gente reunir todos esses personagens que fizeram a história da música na cidade. A pesquisa cria registros, né? E preserva essa história, essa memória, que se não for registrada vai acabar se perdendo, né? E divulgar isso para a população é extremamente importante. E eu aproveito já para te perguntar, Douglas, quais são os principais nomes que você acaba encontrando na tua pesquisa? São muitos nomes, mas um dos nomes que talvez mais apareça na pesquisa, sobretudo de bandas em Ponta Grossa, é o nosso querido maestro Paulino. É uma pessoa que contribuiu muito, ele dedicou a sua vida à música da cidade, a construir não só a produção musical, mas as instituições musicais, né? A própria banda Escola Líria dos Campos, que na década de 50 passou a ter esse incentivo às crianças e aos adolescentes a partir até de um meio financeiro. Ele é uma figura importantíssima. Também na Orquestra Sinfônica, era ele que regia, era ele que comandava tudo aquilo com a ajuda dos outros, mas era ele que estava à frente. Então, eu vejo muito do maestro Paulino. A família Osman, com certeza, todos os seus integrantes a gente vê muito, e inclusive as mulheres, com a presença da compositora Anita Osman, que é um diferencial, né? Numa época em que as mulheres não tinham tanto espaço para assinar as suas composições. Não é que não tinham mulheres compositoras. Existiam as mulheres compositoras, mas elas não tinham a liberdade de colocar o seu nome ao lado da composição. E a Anita, ela fazia isso, não tinha problema com isso, né? Eu gostaria, inclusive, até de voltar no nome que o Fábio citou, que é o João Guerre, que além de músico, violoncelista,
e ele era copista da orquestra. E aí a minha afinidade com ele, porque eu trabalho com essa parte de editoração musical hoje, e valorizo muito o trabalho dele porque ele não tinha nenhum software musical para copiar as suas partituras. Era à mão, era a caligrafia, a caneta de pena, tinteiro. E muitos desses documentos ainda estão presentes nos nossos acervos públicos aqui da cidade. E aproveito a oportunidade para dizer que tenho muito orgulho em ter criado o acervo musical, o histórico musical Václav Borkowski, que fica hoje no Centro de Música que é mantido pela Secretaria de Cultura do município. Então, não faço não são louros para mim, mas é uma informação que eu aproveito o espaço para compartilhar, que existe um acervo musical hoje na cidade, e é um acervo musical público e que é aberto à pesquisa, né? Então, lá nós temos documentos desses nomes que nós tanto falamos, né? É o Jacó Osma, é o Jorge Osma, é o maestro Paulino, é a Anita Osma, que também está presente nesse acervo. E diversos outros acervos particulares que muitas vezes as famílias, sabendo que eu pesquiso e que eu tenho essa preocupação não só em conhecer, mas em compartilhar, acabam transferindo esses acervos para mim, porque muitas vezes eles, além de não ter o conhecimento, não têm espaço, né? E a minha casa já está virando quase um museu. Né? Qualquer dia eu tenho que abrir espaço para os armários, mas é com muito prazer que eu faço isso. E foi seu próprio trabalho de pesquisa que abriu portas para você criar esse acervo. Então o pessoal foi conhecendo e doando acervo para que você conseguisse montar esse espaço? Durante 10 anos eu trabalhei na Secretaria de Cultura, que era a Fundação Municipal de Cultura, e eu via que existiam muitos materiais, muitos documentos importantíssimos e que não havia uma concentração desses materiais num local só. Inclusive o Fábio tem uma participação muito grande, né, na ideia de fazer o Museu da Música, que eu espero que um dia ainda saia do projeto. Que a gente concretize, né? Consiga concretizar. Mas eu consegui parte disso com o acervo, né? É uma parte pequena, mas já é importantíssima, que é reunir todos os documentos musicais do acervo público num mesmo prédio. Porque é muito fácil que esses materiais eles se percam, né? Numa mudança, numa goteira que surge, e não é tão difícil disso acontecer mesmo, nem em prédios que às vezes têm um investimento maior, né? Que nem sempre é o caso dos imóveis públicos, mas que concentrassem esses materiais num espaço só e que o pesquisador, quando tivesse necessidade de pesquisar sobre um nome, pudesse ir lá no local e pesquisar. E é o que acontece. Nesse acervo, a maior parte dele é composta por partituras que pertenceram ao acervo da Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa. Era uma orquestra que tinha uma produção muito grande, era gigante a produção deles para as condições que eles tinham à época, e eles não tinham como baixar PDFs, né? Que hoje é tão fácil, você vai na internet, digita o nome da música, baixa o PDF, imprime e coloca na estante do músico. A gente não pode deixar de citar, né, Douglas, aqui você me fez lembrar, quando você falou da orquestra, de um episódio que não dá pra gente deixar de citar. Eu imagino qual seja. A orquestra que plantou arroz. Em 1958, a Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa, né, necessitando de verba, de dinheiro para renovar instrumental, repertório, etc., né, fez um plantio de arroz, tá, em terras agricultáveis aqui no distrito de Guaragi, de um dos músicos, né, e ali, então, se produziu o arroz para reverter a arrecadação, né, do produto em favor da orquestra. Então veja, né, como há uma luta intensa por parte dos músicos no sentido de buscar alternativas quando o Estado não proporciona os recursos, né, de buscar alternativas através nesse caso, né, do plantio do arroz lá, que foi notícia nacional, diga-se de passagem, né? Isso é no jornal A Notícia do Rio de Janeiro, tá? Então é um fato pitoresco, curioso a respeito da Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa, né? Mas é um fato extremamente importante para a gente ver a criatividade do músico nas formas de buscar os recursos necessários, né,
para poder dar continuidade ao seu trabalho. Este podcast é um projeto realizado com o incentivo do Promific, Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Política Cultural, com patrocínio das lojas Mercado Móveis e da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, ACPG, e produção da ABC Projetos Culturais. Eu me preocupo muito, não só, e voltando a falar, né, não só em conhecer, mas compartilhar. E aí, quando eu falo compartilhar, é como compartilhar. Porque o documento está lá, ele pode ser acessado por todos, mas ao tempo que o pesquisador vai ao espaço, ele vai manipular. Mas e por que não, então, digitalizar esses acervos e ele poder, do computador da sua casa, acessar esses documentos, sem precisar manipular e, por muitas vezes, deteriorar aquele documento? Então, um dos meus trabalhos que tem tomado mais tempo de mim hoje é a digitalização desses acervos, para que a gente tenha uma cópia digital, para que na hora, porque o pesquisador ele está sempre manipulando, né? Eu preciso dessa informação, então eu volto lá naquele programa de concerto. Eu preciso contar a história da orquestra que plantou arroz, eu vou lá no recorte de jornal que nem é do meu acervo, mas que eu já tirei uma foto ou que eu já escaneei do acervo do fulano ou da outra instituição. Então, nós precisamos também ter esse olhar sobre a digitalização dos acervos, né? Um dos projetos que eu desenvolvi em parceria com o Museu Campos Gerais, enquanto eu era diretor, é a digitalização integral dos manuscritos que pertenceram à Banda Lira dos Campos, né? Então, lá a gente encontra muitos manuscritos do próprio maestro Paulino, do Jorge Osman. Nós temos o hino, até comentávamos antes do programa com o Fábio sobre o hino da Banda Lira, né? Que não é a Banda Escola Lira dos Campos, que é a antiga Banda Lira. A velha Lira dos Campos. A velha Banda Lira dos Campos. E até há uma curiosidade que a gente já colocou em pauta para uma pesquisa, que existe um hino, uma letra de um hino da Banda Lira, e há 2 músicas diferentes para essa letra. Então, são 2 manuscritos com músicas diferentes, distintas, mas que levam a mesma letra. Então, está na nossa pauta para as próximas pesquisas. E que venham ainda mais pesquisas, né? Sim. Falando em pesquisa, deixa eu aproveitar para perguntar para você sobre quais são os acervos que você usa para suas fontes de pesquisa, né? Quais acervos você consulta para poder montar sua pesquisa? Com certeza, o material do acervo Václav Borkowski, que é um material de música local que talvez hoje tenha o maior volume de documentos relacionados à produção musical na nossa região. Mas também uma outra fonte importantíssima é a hemeroteca da Biblioteca Nacional, que hoje está disponível na internet. Você usa os verbetes, usa as estratégias de pesquisa e você encontra documentos do Brasil todo com muita facilidade. Então, eu acredito que a gente precisa explorar esses instrumentos de pesquisa. E um que eu uso muito é a hemeroteca da Biblioteca Nacional. Mas em termos de pesquisa de acervo local mesmo, fonte local, é mais o acervo. O acervo Václav e também um acervo pessoal meu também, né? Porque ao longo do tempo eu já investi muito em compra de documentos. Desde pequeno eu tinha esse hábito. Durante todo o ano eu juntava dinheiro e nas férias eu gastava todo aquele dinheiro que eu juntei durante todo o ano em livros, em partituras, em manuscritos. E hoje, com as facilidades, participo às vezes de algumas vendas de manuscritos em leilões e vou, conforme as minhas condições, eu vou comprando, porque esses materiais, eles são muito vulneráveis, assim, do sentido de que às vezes as famílias colocam para fazer fogo do churrasco de domingo das partituras do tataravô e não estão nem aí, porque não tem essa consciência do valor. E nós, enquanto pesquisadores, que temos essa consciência, precisamos salvar esses documentos. Então, às vezes a família fala assim, olha, Douglas,
a minha tia, minha avó me deixou essas partituras, para mim não interessa. Você quer? Claro que eu quero. Às vezes nem entendo depois, mas eu quero. Já tem um acervo lá na casa da minha avó em Palmeira que eu não trouxe para cá e aqui eu já construí outro. Então, o que eu vou fazer com isso, não sei. Mas Vai criar um museu. Tenho colocado tudo isso nas minhas pesquisas. E tem muito material ainda inédito que a gente vai deixando, né? Eu sempre comento que faltam muitas horas nos meus dias para que eu consiga fazer tudo aquilo que eu tenho em mente. Ana, você veja, nessa fala do Douglas, né, aqui, novamente me veio à memória a questão da necessidade de um espaço específico para a preservação da memória musical da cidade, né? Então, como eu já havia proposto anteriormente, né, inclusive fiz uma publicação em jornal a esse respeito, alguns anos atrás, né, a ideia é criar um museu da música em Ponta Grossa. Né, criar um museu da música, tem um acervo específico de música e onde nós possamos ter não só instrumentos expostos, fotografias de músicos ou de conjuntos, de bandas, orquestras, etc., mas também a documentação, esse acervo, né, que são as fontes para a pesquisa em história. E nós temos aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa um curso de licenciatura em música, né? Então é necessário que haja uma mobilização em torno de um ideal comum para que se possa, de fato, criar esse espaço, né? E nesse espaço fazer a preservação, porque o Douglas é aquela pessoa que está empenhado, né? Aquele cidadão que está empenhado em dar o melhor que ele pode em prol dessa causa, né? Mas é necessário também que haja uma conscientização da sociedade, né? É preciso que a sociedade se conscientize. Inclusive, quando o Douglas falava a respeito das famílias que às vezes fazem o fogo do churrasco, né, com um documento de alguém, né? É importante que haja quem faça a ponte com essas famílias, solicitando esses arquivos, né? Já que vão jogar fora mesmo, já que vão, né, seja queimar ou fazer qualquer outra coisa, então que faça-se uma doação para um local específico que possa ter a guarda dessa documentação, desses acervos, né, fazendo todo o processo de higienização, de preservação, enfim, do material, para que os pesquisadores possam ir desenvolvendo, né, a pesquisa em história, né, da música local. Com certeza. E nas pesquisas, Douglas, que você tem feito, quais são as principais descobertas que você elencaria, assim, para trazer para a gente? No acervo Waslau, enquanto eu trabalhei lá, eu acho que o material mais precioso são os cadernos em que o maestro Paulino escrevia composições para dar aulas para os alunos da banda. Então, os alunos iam para a aula e ao invés dele usar um método já conceituado, editado, vindo da Europa, essa coisa que era super na moda, ele escrevia os exercícios para que os alunos estudassem, né? E esses cadernos, eles estão lá, preservados, e acredito que em breve estarão online no repositório da UEPG, através do Museu Campos Gerais, e aí todos vão ter acesso. Como o maestro Paulino ensinava, né? Como ele dava aula. Esses documentos são muito interessantes. E os outros são as composições, realmente, dos compositores da nossa região. Estamos encerrando, então, o nosso episódio de hoje e vou aproveitar para fazer a pergunta que eu tenho feito para todos os convidados. O que música significa para você, Douglas? Para mim é tudo. É a minha vida. Eu não me vejo sem a música. Mas, além, né, de que é a minha vida, eu quero que seja tão importante para o outro, assim como é para mim. Que resposta bonita, né, Fábio? Belíssima. Com isso, encerramos nosso programa de hoje. Agradecemos você, ouvinte, que nos acompanhou até agora nessa conversa. Quero também agradecer ao Douglas, que compartilhou tanto conhecimento e tanta história conosco, e agradecer a todos aqueles que nos prestigiam nos ouvindo. Por hoje é só, mas no nosso próximo episódio conversaremos sobre memórias dos alunos do Tenente Paulino, como a música mudou a vida dos irmãos Farago. Não perca!
Música e Músicos de Ponta Grossa, podcast sobre a história e a tradição da música de Ponta Grossa. Coordenação, Fábio Maurício Osman Maia. Mediação, Ana Stuck. Produção, ABC Projetos Culturais. Este podcast é um projeto realizado com o incentivo do Promific, Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Política Cultural, com patrocínio das lojas Mercado Móveis e da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, ACPG, e produção da ABC Projetos Culturais.